Fala galera, alô, sim, com vocês, Kaká Gustavo Kaká, para mais um vídeo aqui, demonstrando aqui um Hand History, né? Uma Session Review de um torneio jogado aí de 5,50, 2 ribai e 1 add-on. Chegamos na reta final desse torneio. Ocorreu algumas mãos interessantes, eu vou estar explicando para vocês como foi feito todas as jogadas durante o torneio. A gente pode alongar o vídeo talvez em 3 partes. Acredito eu que já vai dar para demonstrar todas as mãos. Eu vou estar explicando para vocês o que foi feito em cada mão, a minha estratégia adotada, né? E à medida que as mãos forem passando, a gente vai explicando, ok? Explicando aqui de forma geral, eu jogo um jogo bem mais tight aqui no início. Mais tight entre aspas, né? Eu prefiro jogar aí alguns suited connectors em posição, em vista do que a gente pode pegar alguns draws aí muito bons em flop, né? E para talvez tentar estaquear o vilão, né? E adquirir uma boa stack desde o início do torneio, né? Só lembrando aqui que é um torneio com rebuy, né? Eu já acabo fazendo rebuy bem no início do torneio. Aqui é uma mão que eu joguei com Ás e Valete. Tô no cutoff, né? Eu abri 3x. O vilão me deu uma tribet aqui de 3 vezes o valor também no meu bet size, né? Eu tô fora de posição, pelo fato de estar tribetando aqui um pouco pesado, apesar de ser início de torneio, a gente está com o stack bastante alta. Eu resolvi dar o fold. Acredito que eu possa estar totalmente dominado aqui por ele. Talvez pares 10-10, 10-10 não, mas tipo vala-vala, dama-dama, ás-rei. Ele pode ter ás-rei, ás-dama. A gente vai estar dominado, né? Talvez se a gente acerta o ás no flop, talvez a gente não esteja na frente. Então eu prefiro jogar de fold aqui, tranquilo, bem início de torneio, né? Mais uma mão que eu foldo, 10 e 7. Esse valete 10 aqui eu prefiro foldar também, início de torneio. Talvez lá na frente a gente pode abrir de raise, né? Aqui eu já faço o rebuy, né? Aqui ó, mais algumas mãos que eu foldo, rei 3, 5 e 3. Não tenho que comentar nessas mãos, são mãos lixos, não tem porque a gente jogar ela no início de torneio. C2 e 8 suited também, 9 e 6. O vilão já abre do TG ali 3x, tranquilo, fold. 5 e 2. Par de 3 aqui, eu resolvi abrir. Eu abri o de mini raise. Por que você não fez só o call, Gustavo? Então, eu prefiro fazer o raise. Porque muitas vezes se a gente faz só o call, a gente acaba tomando algumas tribets aí em, com vilões de posição. E a gente acaba aí tendo que pagar um pouco mais caro, às vezes mais caro que o 60, né? Então eu prefiro sair, vamos supor, saindo agredindo aqui a mesa, entendeu? E eu tomo a ideia de agressor. Mas a ideia aqui é mais pelo 7 mesmo, entendeu? Para tentar acertar a trinca no flop. O vilão da call, mesma roda em fold. O flop vem 7 ás e 5, a gente não acerta nada. Eu prefiro ir aqui pro check fold, né? Se eu tivesse acertado a trinca aqui, eu ia tentar alavancar o pote. Eu ia fazer um c-bet meio pote, tentar estaquear o vilão o máximo que eu desse conta, né? Uma vez que a gente tem uma mão muito forte. Ele beta praticamente o pote, eu prefiro foldar, não tem porquê a gente querer entrar nessa mão. 4 e 8 aqui é fold, 7 e 3 é fold, 10 e 7 fold, valete 6 é fold, 7 dama, valete 4, dama e 8, rei 7, valete 5. Pois é, vocês estão vendo que eu jogo um pouco mais tight, né? Mas as mãos também não estão vindo lá grandes coisas, então a gente vai guardar aí alguma mão que possa trazer algum valor pra gente. Mais algumas mãos. Aqui vem esse 8-6 suited, a gente está no botão, né? O vilão abre ali e faz um limp. O vilão ali faz um limp, né? Aqui eu já acho que a gente pode... As blinds já aumentaram um pouco, né? Eu penso aqui em fazer uma tribet light. Eu faço tudo 205. Um betzinho tranquilo aí. Tentando castigar esse limper, né? O vilão aqui do small blind, ele me faz uma 4bet, né? Na verdade ele limpou, eu fiz um raise e ele fez a tribet, né? Essa aqui é a verdade, né? E o vilão acaba foldando. Aqui eu penso bastante na seguinte hipótese, né? É muito perigoso realmente esses raises aqui de small blind e big blind.
uma vez quando já tem uma agressão pré-flop, antes de chegar na ação deles, né? Geralmente é pares altos, geralmente é mãos fortes, tipo Ás e Dama, Ás e Rei, Ás e Vala Suited, que eu possa considerar uma mão forte nesse início aqui, né? De torneio. Então ele está muito nesse range de mão. Vamos só aqui calcular é, o range de mão. Acho que o range de mão dele está bem perto disso aqui. É, só um minutinho. Tá bem perto disso aqui. Um Ás, Ás, Rei, Rei, Dama, Dama, Vala, Vala, né? Tá bem isso aqui, par de 10, par de 9, até acho que par de 8 aqui ainda cabe. É, esse raise, certo? E Ás e Valas off, tudo bem, acho que entra aqui. Acho que aqui já não, Valete, Dama suited e Rei e Vala suited. Talvez um Rei Dama suited pode ser que ele faça a tribet. Acho um pouco difícil, mas ainda acho possível. Acho que está mais ou menos esse range de mão aqui do nosso vilão, né? E a gente tem aqui um 8-6 suited, né? Em pré-flop, a nossa equidade da mão é essa aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Ele tem 67% e a gente 32%. De fato, a gente está bem atrás, né? A gente não está ganhando aí de muita coisa, né? Mas eu opto por dar o call por um seguinte. Primeiro que eu estou bem deep, né? Eu estou com 100 blinds aqui tranquilo, né? Apesar que o bet dele é de 10 blinds, a gente já estaqueou aqui 5, né? Já colocou 5 no meio, 4 na verdade, né? O bet dele é um pouco pesado, mas eu acho que se eu acerto um bom flop, eu tenho um suited connectors, né? Se eu acerto um bom flop, eu posso estar aí tentando stackear toda a stack do vilão e a gente ficar bem deep no início, né? Se eu acerto um mau flop, eu vou pro check fold sem problemas. E o que acontece, né? A gente acerta um par baixo, porém a gente fica flush draw, straight draw, né? Fica aí com muitas altas aí pra gente poder acertar turn river, né? E aí o que acontece? Ele sai betando 500 só para demonstrar a equidade dessa mão. Aqui no flop, né? Colocando aqui o flop. O flop foi um 10, 7, 6, né? Aí a nossa equidade já vira. A gente sai daqueles 37% e a gente agora tem 71%. Entendeu? A gente já virou totalmente a equidade que ele está colocando aí pra gente, né? E a gente tem muita altos aqui pra gente poder bater. Ele bate, aqui eu acho uma jogada fraca, para ser sincero, fazer o mesmo bet size do pré-flop. Sinceramente não me demonstra força, né? Eu vou fletar ele, eu vou pro call e ver qual que é a reação dele turn. O turn bate um blank, não ajuda nem ele, acredito que não me ajuda também. Ele continua betando meio pote. Eu ainda acho que eu possa estar ganhando aí de Ás e Rei, Ás e Vala, Ás e Dama. Talvez se ele tiver alguns pares altos, ele possa realmente estar na frente, né? Mas a gente tem muito draw aqui, a gente tem flush draw, se bate um 9 a gente segue, a gente tem muito draw, acho que compensa a gente estar ainda esse call. Aqui por vezes algumas pessoas voltariam aqui, entendeu? All in, porque apesar da fold ser um pouco baixa, a gente vai estar destacando aí 5.000 fichas num bet dele de 1.000, praticamente 5.000 no bet de 1.000, né? Então tem um fold equity ainda, ele pode foldar algumas mãos que ele não tenha acertado nada, por exemplo, talvez alguns pares baixos, tipo par de 8 e par de 9 que a gente colocou ele, né? Enfim, eu resolvo só dar o call e aí a gente acerta o flush no river. Na verdade, a gente acerta o straight flush, né? Não é nem o flush, é o straight flush. A gente está à frente de qualquer coisa possível aqui, né? Só porque não tem 8 vala de copos, o 8 está na nossa mão. Aí ele sai betando bem baixo aqui. É um terço do pote, demonstrando a mais fraqueza, né? Da mão dele. Aqui não tem como a gente fazer diferente, a gente só vai all in. E o incrível é que ele me faz call, né? De ace high. E a gente está aqui praticamente todo o possível dinheiro que a gente podia tirar do vilão, né? Todo possível ficha que a gente podia tirar dele, né? A gente já sobe para 11.000 fichas, né? E fica bem deep aí no início.
200 blinds, mais de 200 blinds. A gente folda aí mais uma série de mãos, né? Que não tem por que a gente se envolver. Esse 10 e 7 aqui, tranquilo, fold. 6 e 7, beleza. Aqui a gente tem um 10 e vala suited, sempre seguindo aquela linha de início de torneio, jogar alguns suited connectors para tentar estaquear os vilões, né? É bem tranquilo. Aqui o vilão limpa, eu vou de limp também. O vilão faz 300 tudo aqui, mais um raise de blinds aqui, que eu considero realmente um pouco mais pesado, né? Pessoal que tem um range aí mais curto, né? Geralmente Ás e Rei, Ás e Dama, aquele range que eu já comentei com vocês na mão anterior, né? O vilão lá de lá da call, eu tô bem deep, eu acho que pode aqui mais uma vez ser, apesar de eu estar fora de posição, eu não gosto de jogar fora de posição com esse tipo de mão, né? Então, não sei se foi um bom call, mas eu resolvo dar call porque aqui eu posso stackear de novo, né? Talvez acertando flush ou sequência, né? Se eu acerto um bom flop, eu resolvo dar call, uma vez que eu tô bem deep também, né? O flop a gente acerta o segundo par, né? Fica para uma broca, né? A broca da dama. Eu vou de check, né? É o vilão ali, todo mundo dá check behind. Agora aqui sim eu já fico flush draw e broca ainda, né? O 8 ainda não me serve. Aliás, o 8 me serve ainda, né? Tenho duas pontas flush draw, né? O vilão, eu vou de check ainda. Eu poderia ter saindo betano aqui para tentar alavancar o pote, uma vez que o river pode ser muito bom pra gente, né? A gente já vai criar um pote maior para a gente poder fazer um c-bet no river forte para poder estaquear mais fichas, né? Mas enfim, o vilão ele bet 360, o outro vilão dá 360, aqui só uma continha básica aqui, né? A gente tem que completar 360, né? Num pote que atualmente nesse momento tem 1620, né? Aqui eu tenho que ter no mínimo 18% em outs para poder dar esse call, né? Aqui se a gente botar só o flush draw, que são 9 outs, né? Para para acertar o flush, eu tenho 9 outs, certo? Isso aí uma matemática do poker já revela isso pra gente. A gente tem 9 cartas aí para poder acertar e fazer o flush, né? Só aqui, só no flush já me dá 19%, sem contar as a broca da dama, pode ser que bata um outro vala e eu fico trincado, enfim. Só no flush draw a gente já tem 9 outs, já tem o suficiente para dar esse call, certo? É o que eu faço, eu dou o call, né? E no river a gente acerta o flush. E aqui eu vou para um bet size um pouco pesado, em torno de 70% do pote, para tentar levar aí algum call de talvez rei ás, rei dama, talvez um rei fraco, enfim, né? Acaba que os dois vilões do foldam, a gente puxa mais um pote, tranquilo, né? Aí a gente vai seguindo o torneio, foldamos mais alguma série de mãos que não são muito jogáveis, 5, 7 suited aqui, mas no TG eu prefiro foldar. Esse par de 3 aqui, vilão limpa, o small da call, a gente não acerta nada flop, vamos pro check fold, tranquilo. 6 e 5, 7 e 8 aqui, vilão beta 3x, eu prefiro foldar aqui nessa situação. Esse 7 e 10 aqui está bem longe, 7 e 10, eu prefiro foldar. Aqui a gente tem um Ás e Dama, eu saio abrindo aqui 2,5, mesa roda em fold, tranquilo. 7 e 9 aqui foldamos. Esse 8 e vala aqui no início da mesa, apesar de estar deep, eu prefiro foldar. Seguindo aqui, algumas mãos que eu foldei, algumas mãos sem necessidade de jogar. Tem um par de 2 aqui. Ah, sim, esse par de 2 é o seguinte. Inicialmente eu dei call por 7, né, para tentar acertar a trinca flop, né. Uma vez que eu tô deep, eu não gosto muito desse call, para falar a verdade, porque o stack do vilão tá um pouco curto. Então a gente vai ser um pouco caro, e a stack que a gente pode levar dele não é tão grande. Mas enfim, eu acabei dando call. No flop a gente não acerta nada. O vilão ele sai de betando aqui meio pote e eu vou explicar o porquê que eu dei call. Esse vilão aqui ele tá no TG1, entendeu? Aqui o TG1, o cara abrir aqui de UTG1 geralmente são mãos fortes, né? Tipo Ás e Rei, Ás e Dama, Ás e Vala, Rei Dama suited, talvez Rei Vala suited, alguns pares, né?
é o que não tá muito aqui nesse range do flop. Não tá muito no board, no flop aqui, na verdade, né? Não é no range do flop. No flop, né? O flop bateu 6 10 e 4. Não tá muito no range de mão dele. Por isso que eu dei call por valor mesmo. Eu acho que meu 2 está na frente. Talvez ele tenha rei dama aí. Eu acho que eu tô levando, né? É, bate um 5, a gente fica com uma broca aqui, né? A gente acaba ficando uma broca aqui de um 3, né? É, o vilão vai de check. Eu vou de check, eu não vou betar aqui, porque eu ainda acho que o meu 2 está na frente. Não tem por que eu betar e ele possa me voltar. Eu vou ter que foldar muitas vezes, entendeu? Porque aí fica uma situação mais complicada. Eu prefiro partir pro check call, uma vez que eu acho que meu 2 ainda tem valor nessa mão. Ainda pior, apesar de ser o pior par do bordo, eu ainda acho que estou na frente. Aí no river bate um Ás. O vilão beta 1000. É, o Ás está totalmente no range de mão deles. Eu acho que aqui sim caberia fold. Entendeu? Eu acho que eu não deveria. Eu fiz o call, mas eu acho que eu não deveria fazer o call. Porque até aqui o turn tudo bem. Mas o Ás aqui no river realmente está no range de mão deles. Eu resolvi, infelizmente, dar o call, né? Porque eu achei ainda que ele poderia ter rei dama, rei vala, não acertou nada, enfim. Né? E ele mostra uma trinca flop, né? Beleza, tranquilo. Perdemos aí um pouco da stack, mas nada que afetasse tanto o nosso jogo. Seguindo aqui, podem comentar todas as músicas que vocês acham necessárias, sem problema algum, entendeu? Eu abro esse 8 e 10 suited, mesa roda em fold, 2 e 9 foldamos, 8 e 2 foldamos, 7 e 2 foldamos, que esse Ás e 3 eu resolvo abrir, tomo um call do botão, a gente acerta top pair flop, né? Eu resolvo sair betando, eu praticamente faço 90% de c-bet flop, c-bet flop, isso mesmo. Deu, se eu sou agressor no pré-flop, eu vou agredir de novo o flop. Mesmo eu tendo ou não tendo ou não tendo nada, eu vou ser o agressor no flop, né? Ele dá call. Aqui esse call dele pode ser por flat, né? Ele, por exemplo, o que é o flat? Ele dá o call flop, né, para ver a minha reação no turn. Por exemplo, se eu dou check turn, aí provavelmente ele pode ser betar o turn, porque aí eu fico dando a ideia que eu estava blefando, entendeu? Aí é o que ele faz, só que o bet size dele é ridículo, né, perto do pot. Ele beta em menos de um terço do pot. Eu sou obrigado a dar call, né? Mas eu ainda acho que eu tenho valor com esse Ás. Eu acho que esse Ás está na frente, né? Eu vou pro check call de novo. Aqui ele beta 3000 e eu não vejo noção nenhuma nessa jogada dele. A jogada turn do flop dele, a gente já pode avaliar aqui desde já, né? Com o que ele me dá esse call? Por exemplo, para mim Ás fraco, né? Talvez um Ás forte ele teria me tribetado, ou se não me feito um size pesado aqui para me cobrar, né? Alguma coisa que eu tenha, por exemplo, rei dama, posso estar numa broca de um 10, enfim, né? Alguns draws, mas ele me beta um terço do pote. Eu não consigo entender essa jogada como uma jogada de força, né? E aqui esse bet de 3000 dele, eu não vejo lógica nenhuma nesse bet, sinceramente. Se for valor, se só pode ser valor para mim se ele tiver trincado. Trincou 5 ou trincou o valete. Aí tudo bem, caberia, mas difícil ele ter acertado uma trinca, né? Trinca de valete ele não teria dado só o call pré-flop. Trinca de 5 tudo bem, mas trinca de valete não. Então a gente restringe só o 5, né? Enfim, eu resolvo dar o call porque eu não entendi a jogada dele. Ele realmente estava. Ele que estava numa broca, né? E tentou aí levar no Miguel o River. Enfim, péssima jogada do vilão, né? A gente adotou a nossa linha aqui no início, né? Aqui de valor, né? A gente acha realmente que o nosso Ás tem valor na mão, né? A gente vai sempre pro check call uma vez que o nosso Ás não é forte, né? Enfim, ele acaba doando fichas pra gente, né? Aqui esse 10 e 9 tem vilão AB3X do UTG. O TG1 da call demonstra muita força dos dois vilões. O outro vilão aqui da call, eu tenho aqui, gente, eu tenho aqui que dá call de 450 num pote de 1755, né? Eu tenho que dar 20% de necessidade. Vamos supondo que eu fico aí. Aqui na verdade é o seguinte, mais ou menos em
15%, 10% dos casos eu vou acertar dois pares, acho que dois pares, 10%, 7% em torno disso, né? É, duas pontas aqui seria 6 altos, me dava 13%, um pouco mais, eu fico flop. Enfim, é, duas pontas na verdade são 8 altos, né? Enfim, eu resolvo dar call porque eu acho que um 9-10 joga bem pós-flop. E aqui a gente vai de novo naquela ideia de que a gente pode estaquear alguma ficha, a gente acerta um draw monster no flop, como foi aquele caso daquele 8-6 suited. Eu sei que o pessoal tá aqui, tá bem em cima, tá bem lá em cima, tipo Ace Rei, Ace Dama, talvez pares mais altos, enfim. Eu resolvo dar esse call, e aqui o vilão squeeza, aquele vilão que já deve estar tiltado, né? Com aquele nosso call. Enfim, o vilão lá da call, que não tem como fazer mais nada, né? E realmente ele tinha um 3 e trincou o 3 e levou o pote. Enfim, eu vou continuar no próximo vídeo, tá bom? Um abraço pra vocês, continuamos no próximo vídeo.